Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez. Eu sou Elisângela, terapeuta integrativa, reikiana, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o luto. Vamos falar sobre as 5 fases do luto e como as terapias integrativas, as terapias com florais podem auxiliar aí para diminuir um pouco essa tristeza. Bom, o luto é um assunto muito delicado, é um assunto tão delicado que muita gente evita falar. Então, é a única certeza que nós temos na vida é a morte. E mesmo assim, ninguém está preparado para ela, ninguém está preparado para essa separação. Essa separação que às vezes pode ser muito cedo, essa separação que às vezes pode ser muito rápida, sem ninguém esperar. E mesmo aquela separação, depois de um longo período de doença, de convalescência, mesmo assim, a morte ainda incomoda muito a gente, ela deixa uma tristeza, ela deixa um buraco. A morte, ela traz pra gente uma sensação de incapacidade, eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho o que fazer. Por que que isso aconteceu? Então eu não tenho o que fazer. Então essa incapacidade, essa falta de controle, ela derruba a gente, derruba as pessoas, porque a gente não quer, né, se separar de ninguém. Cada religião fala uma coisa, uns falam em reencarnação, uns falam em Jardim do Éden, então cada um fala uma coisa, né? Então você acredita no que você deve acreditar, né? No que é a sua ciência religiosa, mas vamos falar aqui a parte psicológica, né? A dor da perda, a dor do luto, por que é tão difícil assim aceitar a morte, né? Por que é tão difícil assim para nós aceitarmos a morte, essa separação? O luto, ele tem que ser vivido, ele tem que ser respeitado. Ele tem um período ali, essa tristeza, ela tem um período para viver, para ficar com você, tá? Um período que não é uma regra, tá bom? Ele pode ser pelo menos, por exemplo, por uns 6 meses ou 2 anos, 3 anos. Isso aí não vamos aqui mensurar qual é o tempo correto do luto. O que eu venho falar para vocês é o seguinte: que o luto, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser vivido e a tristeza trabalhada, mas ela não pode tomar conta da nossa vida, porque para quem ficou, a vida continua, entendeu? Então nós temos que criar forças, nós temos que arrancar de algum lugar essa energia, essa força para seguir em frente, porque outras pessoas também estão ao nosso redor e outras pessoas ali também estão contando com a gente. Então vamos falar primeiro das 5 fases do luto, tá? Segundo as teorias psicanalistas, né, os psicólogos, o luto tem 5 fases. A primeira fase é a negação, aquela fase assim: eu não aceito a morte, eu não aceito que essa pessoa foi embora. Dói muito, é uma sensação a pior que tem, é a negação, porque você não parece que é um pesadelo que você está vivendo. Segundo, aí vem o momento da raiva, você tem ódio, você questiona a vida, questiona Deus, questiona o mundo, por que que isso aconteceu, por que que tiraram de você. Terceiro, a culpa, ou seja, por que que eu não fiz nada? Eu devia ter feito isso mais vezes, eu deveria ter falado que eu amava, eu deveria ter demonstrado mais o meu amor, mais o meu carinho, mais a minha preocupação. Aí começa a vir um monte de culpa, um monte de coisa, uma coisa da mente doente, né? De uma mente doente, porque essa mente ainda está vivendo a tristeza, então ela não consegue raciocinar direito, então ela está passando por esse processo. Isso é totalmente normal. O que eu estou falando para vocês é uma etapa normal de acontecer. A quarta, que é a depressão, que é quando vem aquela tristeza diária, quando cai aquela ficha assim que você vai demorar, você não vai ver essa pessoa, você vai demorar para vê-la, né? Quem acredita em reencarnação, você cai aquela ficha que você não vai mais encontrar com aquela pessoa. E a quinta etapa, que é a última, que é a parte da libertação, que se chama aceitação. É aceitar o que aconteceu, aceitar que a morte veio, aceitar que aquilo fazia parte de um propósito maior que nós não sabemos qual é, aceitar as coisas que a gente não consegue mudar e pedir coragem para modificar o que a gente pode mudar e sabedoria para diferenciar uma da outra. Essa é a oração, né? A oração da serenidade. Então ela é essa verdade aí, aceitar
pedir para ajudar a aceitar, pedir para o seu sentimento aceitar aquela perda, aceitar todo aquele processo que você vem passando. Então essas são as 5 fases do luto, que é a negação, a raiva, a culpa, a depressão e por último a aceitação, que é onde você se liberta. O que as terapias com florais podem auxiliar vocês? Bom, as terapias com florais, quando procurar ajuda, primeiro. Procurar ajuda é quando passou já 6, 7, 8 meses e essa depressão não passa, essa tristeza não passa, esse desânimo, essa dificuldade de levantar, de procurar outras coisas, procurar tocar sua vida, não passou. Então é a hora de você procurar ajuda, tá? Ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica e ajuda terapêutica, tá bom? Então, como que algumas técnicas, né? Como que algumas terapias podem nos auxiliar? Bom, primeiro, a terapia com florais, ela vai fazer o quê? Ela tem flores, tá? A terapia com florais são essências de flores, é totalmente natural. E essas flores vai fazer o quê? Vai te ajudar a limpar um pouco desse sentimento triste, de limpar um pouco esse seu chakra cardíaco, trazendo mais leveza para sua vida, tá? Como, por exemplo, a gente tem o alecrim. Muitas vezes você escuta falar óleo de alecrim, óleo essencial de alecrim, floral de alecrim, mas o alecrim, ele é tudo isso sim, ele tem toda essa propriedade, tá? Ele age no chakra cardíaco, ele limpa essa tristeza, ele ajuda, tá? Essa tristeza a diminuir, tá? Para você poder olhar para frente e seguir a sua vida, tomar novos horizontes. O confrei também, ele auxilia. A essência de confrei, ele auxilia no reconstruir, no recomeçar. 1000 folhas, ela limpa muito talvez essas lembranças que marcaram, talvez algumas lembranças negativas que você continua carregando aí com você. O walnut, que é já da linha do floral de Dr. Bach, ele faz o quê? Ele nos auxilia a adaptação dessa nova fase, a adaptação de viver sem ter essa pessoa ao nosso lado. Então, isso tudo são o que os florais vão fazer. Então, o floral vai tirar a sua tristeza? Não, quem me dera. Quem dera o Dr. Bach e todos os terapeutas, todos os alquimistas aí tivessem desenvolvido gotinhas mágicas que ajudasse a gente a ir direto para a última fase do luto, que é a aceitação. Mas o floral, ele vai te ajudar a você caminhar, trilhar esse processo, todo esse processo, até você chegar na aceitação. De uma forma mais leve, de uma forma mais animada, porque quando a pessoa precisa de ajuda, se ela não consegue essa ajuda, se a família não tem essa empatia, esse cuidado, sabe? A pessoa perdeu o esposo ou perdeu a esposa, convida ela para os jantares de família, convida ela para onde você for, algum passeio, leva ela junto. As pessoas que ficaram, tá? Principalmente em casos de idosos, elas ficam muito tristes, elas ficam se sentindo assim, ninguém mais liga para mim. Aquela mãe, aquele pai que perdeu o filho amado, ou o filho que perdeu seus pais, e você conhece, você sabe disso, chama, bate um papo, conversa. O que a pessoa enlutada mais precisa é ela se sentir amada. Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir querida, tá? E se você percebe que está muito tempo assim e não consegue virar essa página, procure ajuda, tá? Os profissionais da área de saúde, da área terapêutica, estão aí à sua disposição para você conseguir sair desse luto, tá bom? Ou pelo menos, né, não sair do luto, mas aceitar melhor essa perda, tá ok? Espero que eu tenha sido clara com vocês. Estamos falando isso porque nós temos essa semana aí que está se aproximando finados, que é um momento de reflexão realmente, um momento de reflexão, um momento de saudade. Então vamos aproveitar, vamos refletir aí e observar, principalmente depois desse Covid, quantas pessoas perderam seus entes queridos assim de uma maneira tão estúpida, de uma maneira tão rápida, né? Então ofereça seu ombro amigo, ofereça uma palavra amiga, compartilhe o meu vídeo, quem sabe, né, possa auxiliar e a pessoa entender que toda aquela dor faz parte de um processo que seria até você aceitar essa separação. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, gratidão enorme por vocês estarem aqui comigo e até a próxima.